A gente vai seguir investigando o que está acontecendo em outros lugares do país. A gente vai falar agora de um dos carnavais mais famosos do mundo. E este prefeito veio aqui no CNN, na CNN durante um plantão e me disse: eu vou fazer o maior carnaval da história do Brasil, o maior carnaval de rua. A Covid não deixou. O prefeito de Recife informou que sim, lá também há um caso expressivo de casos de gripe, síndrome gripal, e que por isso decidiu priorizar a saúde e a vida das pessoas ao carnaval. A gente vai conversar com o jovem João Campos, que está dando entrevista no Sacrifício. O prefeito está com Covid-19. Eu agradeço muitíssimo o esforço, prefeito, de estar aqui adoentado. A gente sabe que o senhor tem, inclusive, consulta médica. Desejo desde já, claro, uma recuperação segura e serena para o senhor. Descanse, se puder. É merecido, mas agora vamos explicar para o Brasil que de fato não é brincadeira o que está acontecendo. O senhor deve ter seus números aí também para basear a decisão de não levar para a rua um dos carnavais mais bonitos do Brasil. Muito boa tarde. Boa tarde, Daniela. Primeiro, agradecer pelo desejo de saúde. Fui diagnosticado hoje pela manhã com Covid-19, estou seguindo o isolamento dentro da minha residência no Recife. E sigo também trabalhando e coordenando as ações da Prefeitura de maneira remota. A gente, desde o início, disse com muita transparência que a palavra que guiaria a nossa decisão em relação ao carnaval de rua da nossa cidade era a palavra responsabilidade. E a gente aguardou até janeiro para poder ter clareza das informações, dos números e do cenário no limite do tempo possível para viabilizar ou não a realização do carnaval, para decidir. E a gente hoje tem uma crescente, sobretudo, de notificação de casos de influenza, que representam uma parte desses casos, terminam em síndromes respiratórias graves também, assim como o que a Covid acarreta, e há uma sobreposição de demanda de leito, tanto da influenza quanto da Covid. Então, devido a essa taxa de transmissibilidade e positividade crescente nas últimas semanas epidemiológicas, nosso comitê científico e o grupo que discutia a realização do carnaval aqui no Recife decidiu que, como o nosso carnaval, tradicionalmente, o mais forte é o carnaval de rua, e há uma dificuldade muito grande de você garantir que todo mundo que vai estar ali vai estar vacinado, mesmo com a cobertura muito grande da cidade em termos de vacina, a gente não poderia realizar com segurança a festa de rua tradicional que o Recife sempre faz. Então, por isso, a gente decidiu suspender a festa para que, com muito diálogo com o segmento, com o setor da cultura, de entretenimento, a gente possa definir os próximos passos com transparência e, mais uma vez, com responsabilidade. Prefeito, o senhor usa o termo suspender, o que me traz a intuição de que o senhor busca uma outra data, é isso? É possível que, se o cenário melhorar no segundo semestre, Recife faça um carnaval fora de época? Isso está na mesa? É possível que aconteça? Quando a gente usa o termo suspender, entendendo exatamente que no período previsto em fevereiro, não será possível nem permitido a realização do carnaval aqui no Recife, no carnaval de rua. E que com isso a gente pode sim realizar um festival de grande porte em outro momento da nossa, enfim, do calendário da cidade, e no momento onde seja permitido. E a prefeitura pode reposicionar, enfim, parte de seus investimentos que sempre são alocados na cultura para essa nova festividade no novo período, entendendo que a cadeia da cultura já tem um longo tempo onde as restrições existem, são necessárias, mas lógico que são restrições que impactam fortemente trabalhadores e trabalhadoras que vivem não só da apresentação propriamente dita em cima de um palco, mas de toda a cadeia em volta na atividade cultural. Então, a gente faz a suspensão, então já está oficializado que não haverá nada em fevereiro, e a gente está conversando agora com, enfim, quem faz a cultura sobre as alternativas. Inclusive, no ano passado, a gente fez a utilização de um auxílio municipal emergencial, investindo mais de 4 milhões de reais na nossa cidade para
a ajudar as pessoas nesse período onde havia um lockdown na época, um fechamento, uma restrição extremamente elevada devido à não existência em grande escala da vacina. Então, esse ano a gente está discutindo novas alternativas de maior porte, dentre elas o reposicionamento para outra data. Fazer um convite aqui, o prefeito já esteve conosco na CNN, sabe que a gente faz esse bate-papo da forma mais aberta possível. Fazer um convite para o Yuri Pita, nosso analista aqui em São Paulo, Gustavo Uribe, esse é um fã do Carnaval de Recife, vai entrar aqui chorando direto de Brasília também para falar com o prefeito, mais solidário na decisão que prioriza a vida. Antes disso, prefeito, eu queria ver se o senhor tem uma estimativa, um impacto, uma estimativa de como é que a Ômicron está impactando a rede municipal aí do Recife. O problema de vocês maior, pelo que eu estou entendendo nesse momento, é o surto de influenza, mas o senhor já está pensando aí num plano, porque aparentemente as enfermarias serão muito pressionadas por essa, digamos, nova fase, nova onda da Covid aqui no Brasil. Nós já startamos um plano de fortalecimento de toda a rede de saúde. Então, desde o aumento de equipes de ambulâncias no SAMU, ao aumento de equipes e de capacidade de acolhimento em unidades provisórias COVID, que são unidades de atenção básicas dedicadas à COVID. A gente também está aumentando o número de leitos disponíveis nos nossos hospitais de média e de alta complexidade. Tudo isso resulta num investimento da ordem só de despesa de pessoal, mais de R$3 milhões por mês, e a gente está incrementando mais de 70 leitos exclusivos para doenças respiratórias graves, além de, nas unidades da atenção básica, o reforço das equipes especificamente para esse acolhimento. Aumento do número de testagens, novos pontos de testagem na cidade. Então, toda a infraestrutura está sendo feita, assim como no teleatendimento. A gente tem um teleatendimento muito forte aqui, chamado Atende em Casa. Foi criado no início da pandemia e que agora ele está sendo ampliado e que, com isso, a gente vai permitir que a capacidade de triagem, de acolhimento de pessoas com sintomas, inclusive de atestados médicos, possam ser dados de maneira remota e muito mais célere, sem necessitar que a pessoa vá até um ponto específico da cidade. Então, tem um conjunto de ações que já estão sendo feitas, mas, de fato, há sim um número elevado de notificação de doenças respiratórias nas últimas semanas epidemiológicas na cidade. Vem para cá o nosso time. Então, gente, vamos ajudar aqui. Eu vou encerrar com essas duas perguntas para poupar aí a voz do prefeito, tá dodói. Vem para cá Uribe, Gustavo Uribe de Brasília, que é fãzaço do Carnaval no Recife. Por que choras, Gustavo Uribe? Olha, eu tô chorando aqui por dentro, viu, prefeito? Mas o momento realmente não permite o Carnaval. Minha dúvida é a respeito das festas fechadas. Como será a fiscalização delas no Carnaval de Recife e se haverá exigência, por exemplo, de passaporte da vacina e de teste de PCR? Uribe, hoje já existe um protocolo estadual que ele vale não apenas para o Recife, mas em todo o território do estado de Pernambuco, em relação a eventos fechados, com a obrigatoriedade em todos eles da apresentação das 2 doses de vacina ou, se a pessoa não tiver tomado a segunda dose, que apresente um teste negativo. Então, esse protocolo em relação à vacina existe, e o que a gente deixou claro desde o início é que o Carnaval do Recife, você conhece, é um carnaval tradicionalmente muito forte nas ruas da cidade, e acontece de maneira descentralizada. É muito conhecido e famoso o Marco Zero da cidade, que é a apoteose do Carnaval, mas a gente tem mais de 30 polos espalhados por toda a cidade. Então, você fazer o controle rigoroso da vacinação em todos esses pontos, ele é inviável. Então, esse foi um ponto decisivo para a gente poder fazer a suspensão, mas demais atividades, elas devem se adequar aos protocolos vigentes no estado de Pernambuco. Yuri Pita. Obrigado, Dani. Boa tarde, prefeito. Vou aproveitar a oportunidade de ouvi-lo para perguntar sobre um outro assunto importante, política, falar do seu partido PSB e a expectativa para este ano. Queria ouvi-lo sobre as suas expectativas. O senhor defende a formação da federação do PSB com o PT? O senhor acha que isso vai acontecer? Os partidos vão estar juntos por 4 anos e mais? Lula e Alckmin, o senhor acredita que essa vai ser mesmo a chapa com Geraldo Alckmin filiado ao PSB?
Olha, é chegado o ano da eleição, né? A gente sempre costuma abordar as temáticas eleitorais quando está no ano de eleição. E o PSB com certeza vai ter um papel importante na discussão da eleição desse ano. Primeiro, porque não se trata apenas de uma eleição qualquer ou de uma sucessão presidencial qualquer, mas a gente entende que o que está em jogo ou o que está em risco no Brasil é muito mais sério do que qualquer, enfim, identidade de qualquer partido político. É algo que fala da nossa soberania, da democracia, da capacidade de a gente enfrentar desafios. Imagine como seria para o Brasil ter contado com um presidente que colaborasse com a ciência, com a vida, com a vacina durante esse período de pandemia. Então, o nosso partido está, sim, fazendo as discussões internas, conversando com o ex-governador Geraldo Alckmin sobre a possibilidade de filiação dele ao nosso partido e de que ele possa ser, sim, um quadro a ser apontado dentro do cenário nacional como compositor, enfim, fazendo parte para compor uma aliança nacional. Em termos da federação, é importante primeiro deixar claro que esse é um instrumento extremamente novo, onde a gente precisa conhecer e ter segurança de como será rigida e de como possivelmente poderá ser construído um estatuto sobre ela, mas eu particularmente compreendo e tenho, enfim, a plena convicção de que o nosso partido, o PSB, ele está pronto para cumprir com as cláusulas de barreiras impostas. Então, os números necessários para poder se firmar enquanto partido depois da eleição de 2022, o PSB está absolutamente pronto para cumprir com isso. Então, diante dessa posição, eu vejo que a gente tem tranquilidade para tomar a decisão e pensar o que é melhor para o nosso país e para as alternativas democráticas. O PSB é um partido bem posicionado, um partido grande, que conta com uma boa bancada, tem muito a oferecer para o Brasil. Então, eu digo que é importante olhar com serenidade sobre esse tema. A gente está fazendo as discussões internas para poder fechar um juízo final, mas eu parto dessa premissa de que o PSB não precisa necessariamente desse instrumento de federação. A federação pode ficar sem federação, mas o que não impediria uma aliança com o PT. É isso que o senhor está dizendo, só para ficar bem claro? São duas coisas diferentes. Perfeito. Federação é uma coisa, aliança, coligação é outra. Eu não estou aqui dizendo que nós somos contra uma grande aliança do campo da centro-esquerda, ou uma grande coligação nacional. São coisas completamente diferentes. Federação é algo diferente. Você firmando uma federação, nos mais de 5.500 municípios do Brasil, por exemplo, todos os partidos que estiverem federados, eles terão que estar unidos nas duas próximas eleições. Sim. Isso traz um impacto muito grande. Então, para deixar muito claro, eu não sou contra que se discuta e que eventualmente se faça uma frente ampla democrática no nosso país. Inclusive, eu defendo que essa frente seja criada. Agora, federações partidárias implicam custos e imobilizações muito grandes para os partidos que a seguirem. A gente tem chamado aqui de um casamento de longuíssimo prazo, né? Na política é um casamento de longuíssimo prazo, porque você precisa fazer agora, em outubro de 22, e na municipal, na hora de montar chapas ali de vereadores e prefeitos também. E a gente sabe que aí é disputado, mas isso fica para uma próxima entrevista. Vou cumprir aqui o compromisso, ele tem a agenda médica. Deixa eu voltar aqui para o nosso telão. Obrigada, Yuri. Vem para cá aqui o prefeito, para eu poder me despedir dele. Prefeito, muitíssimo obrigada. Vi que a Tabata também está com Covid-19, uma pronta recuperação para o senhor, para ela, bom trabalho, quando tiver zerado, volta, porque aí a gente vai falar bastante da política, inclusive do que está acontecendo em Pernambuco, que é peça-chave para o PSB e para a eleição de 22. Muito obrigado, Daniela, obrigado, enfim, a todos que desejaram pronta recuperação, a minha, a Tabata, estamos com Covid, e certos de que com, enfim, fé em Deus vamos superar esse momento. E vamos também continuar trabalhando pelo Recife e acreditando na política como instrumento de transformação. Então, muito obrigado e uma boa tarde. Obrigada, prefeito. Portas abertas aqui.